Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que é, sem dúvida, um dos mais complexos e desafiadores que existem, o do policial penal. A ideia aqui é usar as leis e as normas internacionais como se fossem uma bússola, sabe? Para a gente entender como a segurança e o respeito aos direitos humanos não são coisas opostas. Na verdade, a gente vai ver que são dois lados da mesma moeda profissional. E essa é a grande questão, né? A pergunta que parece estar sempre no ar quando se fala do sistema prisional. Muitas vezes a gente pensa que ou se mantém a ordem a qualquer custo, ou se respeita a dignidade humana. Mas e se esse dilema for falso? E se o caminho profissional for justamente unir essas duas coisas? Para a gente desenrolar essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos começar entendendo o paradoxo da profissão, depois usar o princípio da dignidade como nossa bússola. A partir daí, a gente explora o mapa prático das regras de Mandela, vê como os direitos básicos funcionam no dia a dia, entende os limites da disciplina e, por fim, a gente amarra tudo no dever constitucional desse profissional. Então vamos lá. A essência do trabalho do policial penal é um verdadeiro paradoxo. É como um ato constante de equilibrismo, sabe? Tentar manter no ar duas responsabilidades que são gigantescas e que, à primeira vista, parecem ir para lados totalmente opostos. Pensa só. De um lado está a missão de garantir a custódia, a disciplina, a segurança de todo mundo ali dentro. Do outro lado, existe o dever do próprio Estado de proteger os direitos de quem está sob sua guarda. O policial penal está ali, ó, exatamente no meio desse encontro. Ele é um agente da ordem e, ao mesmo tempo, um garantidor de direitos. Tá? Então, como é que se navega nesse paradoxo todo? A resposta, o nosso norte, está num princípio fundamental que serve como a grande bússola para todas as ações dentro do sistema prisional. E olha, isso não é só uma ideia bonita, uma recomendação. Isso está na lei. A nossa lei de execução penal é muito, muito clara. A pessoa perdeu a liberdade, sim, mas isso não significa que ela perdeu todos os outros direitos. Proteger o que restou deles é um dever, não é uma opção. E a base para essa lei, claro, é o grande pilar da nossa Constituição de 88, o princípio da dignidade da pessoa humana. É ele que diz que toda pessoa, sem exceção, tem um valor próprio, um valor inerente, que o Estado tem a obrigação de respeitar. Essa é a bússola, o guia definitivo para a conduta de qualquer profissional do Estado. Certo. Se a dignidade é a nossa bússola, que aponta a direção, as regras de Mandela são o nosso mapa. Elas pegam esse princípio, que é mais abstrato, e traduzem em ações bem concretas, bem práticas para o dia a dia da administração de uma prisão em qualquer lugar do mundo. Essas regras não apareceram do nada. Elas são, na verdade, uma evolução de um padrão que já existia desde 1955. Só que em 2015, elas foram totalmente atualizadas e ganharam um novo nome, uma homenagem a quem talvez seja o maior símbolo da luta por dignidade mesmo atrás das grades, Nelson Mandela. Agora, um ponto bem importante. O que significa dizer que elas são uma soft law internacional? Quer dizer que, embora elas não sejam um tratado que obrigue os países a cumpri-las como uma lei, elas têm um peso moral e de interpretação gigantesco. É tão grande que elas servem como guia para decisões judiciais importantíssimas, inclusive aqui no nosso Supremo Tribunal Federal. Ok, tudo isso é muito interessante na teoria. Mas e na prática? Como é que esses princípios todos viram ações de verdade no dia a dia de uma unidade prisional? Vamos ver alguns exemplos. Bom, tudo começa com o básico, o alicerce de tudo. As primeiras regras já deixam claro: respeito incondicional e zero discriminação. Na prática, isso se traduz em coisas que parecem simples, mas que são muito poderosas, como usar uma linguagem profissional, respeitosa, tratar a pessoa pelo nome e não por apelidos ou de um jeito humilhante. Depois vêm as condições materiais. As regras exigem que o ambiente seja salubre. Tem que ter espaço, ventilação, luz adequada. O papel do policial penal aqui é fundamental. Ele precisa garantir o acesso a itens de higiene e também relatar problemas na estrutura que possam afetar a saúde das pessoas ali. O direito à saúde, esse é inegociável. Isso significa garantir o acesso a médicos e dar uma resposta rápida em caso de emergência. E tem um ponto aqui que é crucial: o uso de instrumentos de coerção, como as algemas. Ele é extremamente regulado. A súmula vinculante número 11 do SPF, por exemplo, deixa bem claro que o uso de algemas é uma exceção e nunca, nunca pode ser usado como uma forma de punição. Agora a gente vai entrar em duas áreas que são super sensíveis: a aplicação da disciplina e o contato com o mundo aqui fora. É nesses pontos que os limites podem ficar bem perigosos se não existe um guia muito claro do que pode e o que não pode ser feito.
E a diferença aqui é fundamental. Uma coisa é disciplina, a outra é abuso. Disciplina é uma sanção que está prevista na lei, que segue um processo, tem prazo para acabar e o objetivo dela é manter a ordem. Já o abuso é qualquer tipo de punição que se baseia em regras informais, sem direito de defesa e com o único objetivo de castigar. É a linha que separa o que é legal do que é ilegal. As regras de Mandela, inclusive, são bem específicas sobre os limites da disciplina. A regra 43, por exemplo, proíbe o isolamento por mais de 15 dias seguidos. Isso mostra como o padrão internacional tenta impedir sanções que possam ser vistas como tratamento cruel ou desumano. Manter os laços com a família e com o mundo exterior é visto como algo essencial para a ressocialização. A regra 58 garante esse direito. E o papel do policial penal aqui é o de um facilitador. Alguém que, claro, garante a segurança de todo o processo, mas que também trata os visitantes com devido respeito e cortesia. Bom, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega ao ponto central de tudo isso. O que realmente significa ser um policial penal nos dias de hoje? Aí pode surgir aquela crítica, né? Aquela ideia de que, poxa, seguir todas essas regras, garantir esses direitos, isso não seria ser complacente demais? Ser bonzinho com quem cometeu um crime? A resposta é um não bem categórico. E essa distinção é fundamental. Não se trata de ser bonzinho ou de complacência. Trata-se de ser profissional. Porque o ponto-chave é exatamente este. Garantir os direitos humanos não enfraquece a segurança. Muito pelo contrário, fortalece. Uma atuação que é legal, que é legítima por parte do Estado, acaba aumentando a segurança de todo mundo, inclusive a do próprio servidor que está ali na linha de frente. Por isso, a visão mais moderna e, na verdade, mais correta do policial penal não é só a de um custodiante, de um guarda. É a de um verdadeiro agente de cidadania. Alguém que aplica a lei e, ao mesmo tempo, protege a dignidade, cumprindo, assim, uma missão que é fundamental para a justiça e para toda a sociedade. Se essa nossa conversa sobre a complexidade do sistema de justiça ajudou a esclarecer alguns pontos, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, as nossas próximas análises chegam em primeira mão. Muito obrigado e até a próxima!